Olá, sejam novamente bem-vindos à nossa aula de análise de dados e Excel. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje compreendendo alguns conceitos. O que é data center? Já ouviu falar? O que é cloud computing? O que é data warehouse, data marts, data lake? Tudo isso tem a ver com a parte de análise de dados, sendo ela feita de uma forma simples ou mais complexa. Nós estamos sempre imersos a esses termos, ok? Vamos então conhecer um pouquinho desses conceitos. Data Center é nada mais do que um ambiente projetado para armazenar e gerenciar dados e sistemas de TI de uma organização. Tá bom, então o que seria isso? Sabe aquele servidor que normalmente você encontra nas empresas grandes ou pequenas? Aquele computador onde armazena todos os dados, onde o sistema de TI está instalado? É aquele servidor. Esse servidor, ele pode ser alugado, ou seja, tem uma empresa de data center na sua cidade ou na sua região que aluga o espaço para que você armazene as suas informações, ou ele pode estar dentro da sua corporação, dentro da sua matriz, dentro de uma filial e distribuindo para as outras empresas que você possui. Então, data center é nada mais que isso. É uma organização de computadores, de servidores, onde teremos ali todos os nossos dados e todos os nossos sistemas. Normalmente é uma infraestrutura interna, ok? Agora eu vou falar um pouco do Cloud Computing. Cloud Computer é nada mais do que a computação em nuvem. Nos dias atuais nós escutamos assim constantemente essa palavra, né? Vamos colocar em nuvem, coloca seu arquivo em nuvem, joga na nuvem. O que seria essa nuvem? Por que tem esse conceito e por que tem esse nome, né? Computação em nuvem. Essa é uma tecnologia que permite o acesso sobre demanda. O que seria esse acesso sob demanda? Eu tenho uma planilha de Excel que todos os funcionários de diversos setores da minha empresa necessitam atualizar ela constantemente e ao mesmo tempo. Ou seja, diversas pessoas demandam o mesmo serviço naquela planilha. E aí o acesso sobre demanda com o Cloud Computer é de maior facilidade. Então nós temos aqui diversos recursos compartilhados, como servidor, armazenamento de aplicativo pela internet e outros, tá? Tanto no data center como no cloud computer, as empresas podem alugar o serviço. Agora, qual é a diferença do data center e do cloud computer? Data center, uma estrutura interna. Pode ser interna, fora da minha empresa, sim, que eu alugue de uma outra empresa que tenha a estrutura de data center. Cloud computer, normalmente uma estrutura externa. E aí essa estrutura externa funciona da seguinte forma. Vamos pensar aqui numa demanda. Eu tenho um problema dentro de uma empresa que possui um data center. Então, esse data center ele está na região do estado de São Paulo. Então, ele está lá no estado de São Paulo. Automaticamente, eu tenho todos os meus dados dentro desses servidores, certo? Acontece que houve um desastre natural. Pegou fogo, aconteceu um terremoto, alguma coisa ali que estragou, que danificou todos os meus servidores. Imagina a dor de cabeça que você vai ter e o custo para recuperar esses dados. Será que você vai conseguir recuperar todos esses dados? Porque estavam só naquele local, naquele data center, né? Centralizado em um local. Por isso o nome center, né? Então, centralizado naquele local. Agora, imagine a mesma situação quando você aluga, através de um acordo, um contrato de serviço, uma estrutura de cloud computing. Vamos pensar então que nós pegamos lá na Google e alugamos a estrutura de computação em nuvem da Google. Automaticamente, eu tenho um acordo com eles. A Google não tem apenas uma estrutura centralizada, por isso nós chamamos de nuvem. As nuvens elas se movimentam, elas mudam de local a toda hora. A estrutura física do nosso servidor, ela sim é fixa. Um exemplo, eu posso ter uma estrutura de servidores no estado de São Paulo, uma estrutura de servidores no estado do Rio, uma estrutura de servidores lá em Nova York, uma estrutura de servidores lá no Canadá. Então eu tenho diversos servidores que estão se comunicando entre si, ok? E os meus dados, eles ficam se movimentando. Olha que interessante. Eles mudam de local a todo momento. Então eu tenho como se fosse a nuvem movimentando, os dados movimentando-se entre esses servidores. E agora imagine o mesmo caso. Aconteceu um desastre natural, ou pegou fogo lá na minha estrutura de cloud computer,
E aí, será que eu consigo recuperar meus dados? Com certeza, porque esses dados não estavam apenas no estado de São Paulo. Eles também estavam no estado do Rio, também estavam em Nova York, garantindo backups simultâneos desses dados. Então, há essa diferença entre o data center e o cloud computer. Essa estrutura, ela é totalmente diferente. A disponibilidade do data center, ela é fixa. Ou seja, quando a gente fala assim fixa, existe um limite, é limitada. Tem aquele certo ponto de dados que eu posso colocar lá, depois eu não consigo pôr mais, senão eu tenho que comprar mais servidores. Agora, do cloud computer, por eu ter sistemas interligados, diversos servidores no mundo, eu consigo uma escalabilidade muito maior. A escalabilidade aqui, como eu acabei de falar, o gerenciamento é da empresa no data center. Agora, no cloud computer, não. É compartilhada entre a empresa e o provedor de serviço. O provedor de serviço te dá espaço conforme você necessita. Você vai comprando mais espaço a cada vez que você necessita. O gerenciamento do data center é a empresa. Ou seja, ou você alugou de uma empresa que ela vai ter que gerenciar, ou é sua. É da sua empresa, da sua responsabilidade. Agora, do cloud computer, não. O provedor de serviço que te faz todo esse gerenciamento, executa todo esse gerenciamento. Certo? Bem simples, mas para que a gente compreenda a diferença de um data center e um cloud computer. Agora vamos falar um pouquinho de dados, novamente. Né? Quando a gente fala de Big Data, nós vamos ter uma aulinha aí de Big Data, entender algumas ferramentas do Big Data. Nós temos algumas estruturas interessantes e que devemos conhecer sim para trabalhar com dados. Tá? Então hoje se fala de dados para todos os lados e aí de vez em quando a gente escuta alguns termos e não compreendemos o que são esses termos. Então vamos começar pelo Data Lake. O que é um Data Lake? Data Lake é um repositório centralizado e escalável de dados brutos e não processados. Ou seja, o Data Lake é como se fosse um banco de dados. Né? Então eu tenho uma base de dados aqui, ó, um exemplo, né? Tem um banco de dados ali, aonde eu vou armazenar todos os dados que eu colhi na internet. Um exemplo de uma rede social, Facebook, Instagram, do Google. Eu fiz uma pesquisa lá e peguei diversos dados lá sobre meus clientes, sobre os meus fornecedores, sobre os meus concorrentes. Então eu vou armazenar todos esses dados sem nenhum tipo de estrutura, do jeito que eu peguei, e vou colocar dentro de um data lake. Normalmente é uma solução que pode armazenar muitos dados, ou seja, de grande volume de dados, tá? E trabalha com escalabilidade. Ou seja, cada vez eu posso armazenar mais dados e mais dados. Então, por isso que nós colocamos aqui o Big Data, né? O Big Data está muito ligado à estrutura de Data Lake. Não é essa que nós vamos trabalhar no nosso curso, né? Data Warehouse, segunda estrutura. Essa segunda estrutura de Data Warehouse, ela é um repositório, também vamos pensar num banco de dados, tá? Centralizado de dados integrados, históricos e organizados de forma estruturada. O que são dados históricos? Quais foram as minhas últimas vendas no ano passado? Quais foram as minhas últimas vendas nos últimos 3 anos? Isso são dados históricos. Quais foram a minha composição de estoque dos últimos 3 anos? Isso são dados do passado, isso são dados históricos, ok? São dados que nós iremos trabalhar sim na nossa trilha de análise de dados. Tá? Normalmente, ele suporta a tomada de decisões baseadas em dados, ou seja, as tomadas de decisões, normalmente, elas podem ser baseadas em dados. Olha, eu tenho dentro da minha empresa, né, um sistema onde eu vou gerenciar minhas vendas do mês de agosto. Então tá, esse sistema lá eu quero gerenciar minhas vendas do mês de agosto. Mas eu quero gerenciar minhas vendas do último ano. O que eu vou fazer? Vou lá no meu ERP, ok? Que é o meu sistema de vendas lá no meu PDV. E aí vou baixar meus dados. Vou organizar eles dentro de uma área que a gente chama de Data Warehouse, um banco de dados que vai suportar esses dados, ok? E aí após isso eu vou conseguir fazer as minhas transações, as minhas análises e tomar as minhas decisões que serão baseadas nesses dados. Então, normalmente, são dados que eu tenho histórico que eu armazeno em apenas um local. Nós chamamos de Data Warehouse, tá? E o Data Mart é diferente. Data Mart é assim. Nós chamamos de um subconjunto de um Data Warehouse. Então, eu armazeno todos aqueles dados, lembra que eu comentei? Peguei no meu PDV, peguei no meu ERP, peguei até mesmo no meu CRM, peguei todos os meus dados, joguei no meu Data Warehouse, né?
E aí eu posso pegar e falar, pô, esse dado aqui é do departamento de RH. Então eu vou criar um data mart, ou seja, uma outra base de dados, um outro banco de dados. Eu tenho meu data warehouse aqui, onde eu peguei todas as informações do meu CRM, do meu ERP, do meu PDV, né, dos locais onde eu tinha esses dados livres, joguei eles dentro de um data warehouse, ou seja, armazenei eles aqui no banco de dados, e aí eu separei os dados necessários para o RH, para o financeiro, para a logística, para o comercial. Então aí eu crio o Data Mart, tá? Normalmente ele é criado para atender a necessidade de um departamento específico da empresa. Então, entendeu? Data Lake, grande quantidade de dados, tá? O Data Warehouse, normalmente dados da minha empresa, mas são dados de todos os setores, de diversos setores, onde eu vou trabalhar com eles, né? Que eu consigo sim tomar decisões já com esses dados. Mas se eu quero específico de um setor, eu vou montar um Data Mart, certo? Normalmente o Data Mart ele é desenvolvido por um pequeno grupo. Quer ver um exemplo? O setor comercial. Normalmente ele pode ter uma planilha de Excel que trabalha com as vendas, que trabalha com algum indicador. Então eu tenho uma planilha de Excel do setor comercial. O setor de RH tem a planilha de Excel lá que pode trabalhar com indicador de turnover ou outros dados que eu tenho dos meus colaboradores. Então eu tenho uma planilha que eu posso estar trabalhando diretamente com o setor do RH. Então cada setor pode ter a sua base de dados para que a gente possa tomar decisões também específicos por setor. Aqui está uma demanda bem legal. O que eu fiz? Eu dei uma explicada de como que funciona a parte de análise de dados. Então funciona mais ou menos assim. Os dados podem vir, né, de uma planilha de Excel, de um arquivo de CSV, XLM, pode vir de um ERP, que é do seu sistema da empresa, pode vir de diversas fontes, ok? ETL nós não conhecemos. Próxima aula, iremos conhecer o que é o processo de ETL. Aí nós iremos trabalhar com o processo de ETL, que é a extração, transformação e carga, né? Então aí nós passamos todos esses dados por um processo chamado de ETL, e aí eu posso automaticamente inserir esses dados dentro de um Data Warehouse. Então eu peguei todos os dados que eu tenho dentro da minha empresa, que eu acho relevante, insiro dentro do Data Warehouse, ok? Esse Data Warehouse possui, então, consolida todos esses dados, setor RH, financeiro, comercial, todos os dados estão aqui. E aí eu posso dividir os meus dados, porque eu quero fazer uma análise por setor, ou seja, dentro daquele setor da minha corporação, e aí eu posso dividir para o setor de marketing, que eu vou criar um Data Mart, com os dados do setor de marketing, um Data Mart com os dados do setor financeiro, um Data Mart com os dados do setor comercial, e aí o usuário irá receber esses dados para tomar as decisões que são cabíveis àquela análise, ok? Ou seja, ele vai possuir insights mais precisos sobre o seu setor. Muito obrigado, mais uma aula. Espero assim que estejamos, né, alavancando aí o nosso conhecimento cada dia mais e alcançando nossos objetivos. Todo esse conteúdo teórico que nós estamos tendo nessa trilha é necessário para que a gente possa crescer e compreender toda essa estrutura que hoje, né, nós temos em volta dos dados. Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado novamente e nos vemos